na Serra da Barriga, que Zumbi se libertou. Resistência, luta, coragem. Este é o marco zero da história dos descendentes de africanos no Brasil e na América Latina. Serra da Barriga, República de Palmares, lugar onde há 400 anos aconteceram batalhas pela liberdade que mudaram os referenciais da humanidade. Milhares de negros e indígenas viveram durante quase um século numa república que enfrentou os exércitos da monarquia portuguesa no Brasil e morreram em luta contra a escravidão. A serra onde resistiram e tombaram os quilombolas de Palmares torna-se agora patrimônio cultural do Mercosul. Éramos para subir o platô descalço, porque ali foi derramado o sangue dos nossos ancestrais. A primeira ideologia de liberdade foi plantada aqui. A Serra é um dos núcleos do que compunha a Confederação de Mucambos e de Cidades Negras Afro-Brasileiras, chamada Palmares. A Serra era o núcleo principal, onde ficava a fortaleza com toda a estrutura, onde ficava o rei de Palmares, o mais famoso deles, Gangazumba, depois Zumbi. E a Serra ela tem essa representação de afirmação dos Palmares como um estado soberano. A história de Palmares, a gente se sente como se faz parte dela. Porque você imaginar, você morar num local onde teve todo derrame de sangue, que foi o que houve aqui, você saber que você está pisando no chão desse e o cara chegar a dizer que não sente nada, para mim esse cara não tem coração, não tem sentimento nem amor próprio. Quem nasce ou vive aqui sabe da força deste lugar e é chamado a ocupar a serra. A juventude quilombola de Muquem, localizada no município de União dos Palmares, a comunidade mais próxima da terra de Zumbi, em Dandara, se reencontra com a sua própria história no Parque Memorial. Projetos culturais levam as crianças para jogar capoeira, tocar tambor e dançar para as iabás. A gente tenta buscar, resgatar um pouco da nossa cultura, porque assim, a maioria do pessoal da comunidade falar de Zumbi não sabe quem é Zumbi. Então, é resgatar. O preconceito é muito em relação à cultura, dança, capoeira. Falando de afro, já pensa que são outras coisas. Aí do grupo são mulheres guerreiras, a Lominha aí. Então a gente tenta buscar resgatar isso, colocar na dança, explicar um pouco. Então, é homenagem a todas as mulheres guerreiras. Sabe, trabalhadoras, guerreiras, aquelas que lutaram pela gente. É um prazer enorme representar as raízes da gente, um amor muito grande. Eu também sou uma informante de turismo da Serra da Barriga. É muito gratificante esse trabalho, por ser uma mulher palmarina, fazer esse trabalho e passar a história de Palmares, que é o símbolo de resistência negra, do mundo, não só do Brasil. E a partir do turismo é que a gente tenta valorizar cada dia essa história, É um trabalho cultural, um ritmo, a minha parte de percussão, e a gente vendo a violência na comunidade, então a gente traz o menino para esse movimento, tira dele da ansiedade. Então a percussão, a dança, a capoeira, o coco e outros projetos que existem lá faz as crianças sair dessa parte da violência do dia a dia. Não está sendo fácil trabalhar a nossa cultura, nossa história. Existe uma resistência muito grande ainda, mas a gente já está começando a ver resultado. E aos pouquinhos a gente já está começando a deixar a União dos Palmares a cara da nossa história. Estamos revitalizando as praças, colocando os monumentos que têm a ver com a história
afrodescendente, né, que é a história de união. Pesquisas arqueológicas mostram que centenas de anos antes da chegada dos portugueses e dos africanos nesta região, o povo indígena já vivia aqui. Suas estratégias de sobrevivência na mata, somada aos conhecimentos africanos, foram fundamentais para a resistência da nação Palmares. Onde estamos andando, já retiramos urnas funerárias grandes, vasilhames, onde os índios enterraram seus mortos. Então toda essa área tinha muitas evidências arqueológicas. Já fizemos datações em laboratório, então as datações remetem a 1.000 anos antes do presente. E também fizemos as escavações nesses pisos de ocupação. E saiu muito material arqueológico. Cachimbos, vasilhames, mas todo remetendo a uma vida indígena, pré-Palmares, pré-colonial, pré-histórico. Muitas vezes chegava turista, a gente encontrava era cachimbo, machadinha, até colar mesmo, mas aquilo não tinha importância para a gente. E muitas vezes a gente não tinha conhecimento, os turistas chegavam, trocava por bala e levavam, teve muitas vezes de levar muitas peças. Segundo historiadores, a República de Palmares começou a se formar em 1597. Documentos da época indicam que o quilombo era formado por 12 povoados ou mucambos. Alguns recebiam o nome de seus líderes, como Zumbi e Acotirene. No auge da organização política e social, Palmares chegou a ter 30.000 habitantes, entre negros, brancos, pobres e indígenas, que não se submeteram à escravidão. O quilombo que tinha maior número de população era este aqui onde nós estamos. Expressivamente era africana e os nascidos aqui no Brasil. A população branca era insignificante. Como eles tinham aqui essa referência onde todos os seus direitos eram assegurados, não é? Eles não eram submetidos à exploração do colonizador, do senhor de engenho, então eles moravam aqui, mas a população era insignificante. A indígena também era insignificante, porque o colonizador, principalmente os religiosos, eles criaram as aldeias para aprisionar a população indígena, né? Para depois torná-las escravizadas para os seus serviços. Então tinha uma certa proteção, entre aspas, das populações indígenas. Era um sistema de convivência bastante democrático, né, de respeito às diferenças. E servia também a aliança deles com os negros de Palmares, prestava enormes serviços na medida em que oferecia resistência, né? Não só quando se buscava a solução armada, o governo colonial, como também na informação sobre o ambiente e sobre as formas de sobrevivência que deviam acontecer. Palmares também vai se notabilizar, na minha percepção, pela grandeza enquanto experiência cultural de saber reunir toda essa diversidade, né, e recriá-la como uma única sociedade, com uma única identidade, a identidade palmarina. Ser palmarino nem era ser africano, né, e ao mesmo tempo ser descendente de africano, mas não era ser africano exatamente como acontecia na África, nem muito menos era ser colonial português aqui no território da ilha de Santa Cruz, né, do Brasil. Era algo absolutamente híbrido nesse sentido. Os negros escravizados que ocuparam a Serra da Barriga vieram principalmente da região central da África. O primeiro grande líder conhecido de Palmares, Ganga Zumba, tio de Zumbi, nasceu no Reinado do Congo. Aqui, os palmarinos conseguiram organizar um estado extremamente poderoso, inclusive militarmente. Em Palmares você tinha um dos mocambos, ou uma das cidades, cuja especialização era justamente ser um centro militar de treinamento, que era Subupira. A função de Subupira era formar soldados. Essa experiência chamada de Palmares, ela consegue derrotar em mais de 20 guerras, né, em mais de 20 investidas, ela consegue derrotar
a maior potência bélica da época, que era Portugal e Espanha. Essas grandes nações foram derrotadas aqui por esse Estado negro, derrotadas militarmente, mas principalmente derrotadas moralmente. O exército palmarino foi derrotado somente depois da união de 3 bandeirantes. E juntou a força de Sebastião Dias, juntou a força de Bernardo Vieira de Melo e de Domingos Jorge Velho. Já que eles não podiam aproximar com facilidade, eles começaram a destruir as paliçadas com canhões. Segundo os relatos da época, isso aconteceu na madrugada do dia 5 de fevereiro para o dia 6 de fevereiro. Foi quando eles conseguiram, subiram aqui, invadiram. Houve um assassinato, literalmente, da população, principalmente de mulheres e de crianças. E Zumbi dos Palmares conseguiu fugir aqui pelo Morro das Graças, juntamente com alguns companheiros seus, e refugiou-se na Serra Dois Irmãos, que fica entre a cidade de Viçosa e a cidade de Cajueiro. Ele ficou até 1695, quando ele foi assassinado. No dia 20 de novembro, Zumbi dos Palmares foi literalmente fuzilado pela tropa portuguesa e colocou a cabeça de Zumbi dos Palmares com outras partes do seu corpo e expôs lá na cidade do Recife, né, Salgada, para que outras lideranças não surgissem para reorganizar o Quilombo dos Palmares. Só que o Quilombo dos Palmares, com o assassinato de Zumbi e a destruição da cerca real dos macacos, ele continuou. E continua até hoje nos movimentos de resistência da população negra. Então, Palmares fica para a resistência alagoana como o referencial de estratégia, de forma de lutar, de forma de enfrentamento, de forma que a sociedade senhorial alagoana é uma sociedade que vai viver 4 séculos aterrorizadas. E o grande terror da sociedade senhorial alagoana era o ressurgimento de Palmares. Era impedir que Palmares voltasse a se reconstituir, mas ela sempre pipocou, sempre pipocou. E daí que a violência contra os negros em Alagoas seja tão grande. E daí que a violência contra qualquer forma de organização política em Alagoas, que tenha como mote a afirmação da negritude, seja tão grande. Porque essa elite sabe de quem nós descendemos. Né? Nós descendemos dos palmarinos. Lugar de resistência que foi retomado pelo movimento negro na década de 80 como uma forma de recontar a história do Brasil. O movimento negro se organizou e disse: vamos revelar Zumbi, vamos revelar Serra da Barriga à sociedade brasileira. A partir de então, nos organizamos e durante 10 anos íamos à Serra da Barriga em todo o 20 de novembro, cantando, dançando, rezando, pagando promessas, brincando. Era uma festa, mas uma festa com o seu sentido mais profundo. Era o sentido da representação de uma categoria social menosprezada, mas que reconhecia os seus valores, jogar para todo o país os valores da cultura afro-brasileira. Nomes como Joel Rufino dos Santos, Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento foram fundamentais para a retomada da terra de Zumbi. Quando você conhece a sua história, você entende sua grandeza. Então, o espaço daquele tem uma história fabulosa, que mexe com o resgate da dignidade, o desenvolvimento da autoestima e uma construção de cidadania do negro no Brasil. Porque a história do Brasil nega a história do negro. Existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Essa é a grande realidade. Então é preciso que haja esses territórios. Foram territórios conquistados. Zumbi, ele não é um herói nacional, porque os heróis nacionais pertencem às classes dominantes. Zumbi é um herói brasileiro. Ele foi resgatado pelo povo.
é diferente. Januário é um dos principais fotógrafos do movimento negro e participou do processo de resgate da Serra da Barriga. Eu já tinha lido sobre Palmares várias vezes, né? Então, num dia 20 de novembro, havia uma romaria que ia até a Serra da Barriga. E eu, como fotógrafo, decidi ir também, né? E eu, a partir daquele dia, comecei a fotografar a Serra da Barriga. Nós tivemos momentos memoráveis e inesquecíveis. E, por uma questão de destino, eu estava presente nesses momentos e consegui imortalizá-los para a eternidade. Bom, aqui a gente tem algumas fotos que eu fiz entre os anos 83, 86 da Serra da Barriga. Essa parte aqui toda de preto e branco, onde a gente pode ver aqui algumas personalidades negras aqui presentes aqui. Isso é um cotidiano muito interessante que havia na Serra. E também aqui, ó, essa parte aqui já toda colorida, onde a gente pode ver aqui, ó, o Stokely Carmichael, que foi um dos grandes líderes do movimento negro americano, ao lado da Caetano e do Romão. O Hamilton, que foi um dos mais importantes militantes do movimento negro que nós tivemos até hoje. Aqui ele conversando com o Hélio Santos também. O Kabengele, da USP de São Paulo. Aqui nós temos o conjunto de Mãe de Santos, que fazia toda a parte religiosa da Serra da Barriga, onde se destacava a Mãe Hilda, que é a mãe do vovô do Ilhaê da Bahia, né? E aqui a gente vê a placa do dia do tombamento da Serra da Barriga, né? Em 1985, a Serra da Barriga foi declarada Monumento Nacional. A organização da sociedade civil, no caso dos movimentos negros, conseguiram, né, caminhar até a essas etapas, enfrentar os usineiros, enfrentar o latifúndio, porque evidentemente eles não queriam essa desapropriação. E hoje, para a alegria nossa, a Serra da Barriga é um monumento cultural do Mercosul. Ela se revela internacionalmente e é reconhecida. E este reconhecimento não é só o reconhecimento àquele patrimônio, àquele imóvel, mas é o reconhecimento da nossa cultura afro-brasileira. Esse prêmio é mais um reconhecimento, né, da Serra da Barriga, que tem sua trajetória que remonta ao tempo da escravidão no Brasil, ao tempo colonial, e foi reconhecida pelo governo brasileiro na década de 80 ainda como patrimônio brasileiro. E agora ele tem um reconhecimento como patrimônio do Mercosul, né, inserida numa temática que abrange outros países do bloco econômico que tiveram uma trajetória similar, né? O governo brasileiro, ele não tem noção da grandeza desse prêmio. E o governo precisa cada vez mais investir, porque o estado de Alagoas é um estado com a vocação turística. E você tem um grande monumento que deveria ser, se fosse outro país, ele receberia uma quantidade imensa de turistas. O Brasil precisa dar valor à Serra da Barriga. O governo do estado de Alagoas precisa abraçar mais a Serra da Barriga, transformar aquilo em local de visitação, não só do povo de Alagoas, mas do povo do Brasil e até internacional. Eu acho que toda homenagem, todo cuidado, toda a ação que vem para a Serra da Barriga é importante no sentido de fazer com que essa serra seja reconhecida ou continue sendo reconhecida pela sociedade, mas sobretudo que ela tenha os elementos socioculturais, artísticos, históricos de forma sempre crescente. Para o movimento negro, o Quilombo de Palmares é símbolo inicial da resistência e, para os quilombolas de hoje, inspiração para a luta por seus territórios e comunidades. Denildo, ou Bico, é morador do quilombo do Ivaporanduva, no estado de São Paulo, um dos quilombos mais antigos do país, contemporâneo de Palmares. Que a nossa história, a história quilombola, a história do povo negro está espalhada por todo o território nacional,
E Serra da Barriga é um lugar simbólico, um lugar místico para nós. É um lugar que serve de inspiração para que a gente possa conversar com os nossos antepassados, para planejar o nosso futuro. É um lugar que pode ser explorado de várias formas, inclusive para fazer o turismo etnocultural, que seja voltado a contar a história dos povos negros e principalmente da Serra da Barriga, né? Nós temos um diálogo muito profundo com as comunidades de Alagoas, né? E com as comunidades próximas à Serra da Barriga. Comunidades essas que enfrentam ainda, não têm o seu território definido, o seu território demarcado, né? Que enfrentam muitas dificuldades, mas que pode ser um espaço também de renda para essas comunidades também conseguirem tirar o seu sustento dali, né? A gente ainda recebe discriminação na cidade. Isso já vem do princípio do mundo, porque a minha bisavó, a minha tataravó, a minha avó, a minha mãe já era tudo loiceiro. Começa aqui, depois atravessa aqui, pelos matos, aqui, depois pula aqui, pulando. Aí depois a gente chega aqui. A Lagoa Encantada dos Negros, local onde teria se dado a última Batalha de Palmares, é cercada de mistérios e um dos lugares mais respeitados da Serra da Barriga. Relatos históricos contam que padres portugueses encontraram centenas de corpos e cabeças espalhadas por aqui. Suas almas teriam continuado a busca por justiça e se tornado guardiãs da serra. A gente vinha brincar, escutava muito como gargalhadas, risadas. E a gente olhava para cima e não via ninguém. Como a gente já sabe o que é um lugar sagrado, então a gente se acostumou com isso e até hoje a gente não tem medo, mas sempre escuto sim. O tesouro de Zumbi está aí mesmo? Vocês já procuraram? Já tentamos encontrar, mas não tesouro até agora não. O que vocês acharam aí? A gente encontrava muitas moedas. Moedas de alguém chegava a fazer um pedido e pra gente era um tesouro. Eu chegava em casa, os pais da gente diziam, não, essa moeda já é velha. Então mais tesouro a gente não encontrou não. E essa árvore? Essa é a árvore sagrada, né? Uma árvore centenária. A lenda diz que os negros se escondiam aí dentro ou para caçar ou para se esconderem de alguns brancos. Vinha tomar banho na lagoa, provavelmente os negros tomavam água dessa lagoa. Laís faz parte de uma geração que foi criada na Serra da Barriga. Famílias que viviam na região há mais de 50 anos e que trabalhavam nas usinas de cana-de-açúcar. Alex era criança quando os arqueólogos chegaram na serra e fizeram as primeiras escavações. Ajudou a indicar os locais onde foram retirados vasos e urnas funerárias. Depois que a região foi desapropriada e os proprietários ressarcidos, cerca de 20 famílias de pequenos agricultores permaneceram na serra e reivindicam a posse da terra. Quando eu chegou aqui em 64, isso aqui pertencia a fazendeiro. Era particular, não era do governo. Ainda chegou aqui que nem fureiro, que nem pagando renda. Trabalhava aqui, arrendatário. Segundo meus tios, meu avô, quando ele falava, ele tinha uma propriedade nessa região daqui. E na época ele fez uma troca com um fazendeiro. E naquela época o que cavalgava mais era a conversa, né? Você dava a palavra, então vá e vem. Que é uma questão que foi tombado e ninguém da nossa família não chegou nem ver a cor do dinheiro. E a gente fica aqui até hoje, como se diz, não podemos, sem poder mexer em nada dentro de casa. Teve época de a casa veio ter que cair por cima, ter que tirar uma madeira, uma coisa e outra. E ficou nisso. Para o IFAM, a questão é porque eles não têm a propriedade da terra. A gente não tem como aprovar ou desaprovar qualquer coisa, porque eles não possuem posse da terra.
né? Então, isso do ponto de vista jurídico é complicado. Não compramos a terra, mas compramos o direito de viver aqui na Serra da Barriga. Aqui tem um potencial arqueológico muito forte, né? Então o IPHAN sempre viu isso muito incompatível com a questão da moradia, principalmente com a questão da lavoura, com a questão da agricultura. Ultimamente está sendo muito tenso. Porque você imaginar, você morar num lugar, você não tem a liberdade de você plantar um feijão, uma batata doce, uma mandioca, coisa que você está vivendo na terra, como a gente sempre foi criado, como se diz, na lavoura. Crime é um pai de família morar numa terra, chegar o tempo dele trabalhar e ele não plantar nada. Não pode mais trabalhar. É isso mais que incomoda. A gente precisa realmente encontrar uma solução. Se eles ficarem, eles teriam que ter a posse para poder ter determinadas autorizações aqui dentro. Antes eles tinham uma certa resistência para sair, mas agora eles viram que realmente eles precisam sair para dar continuidade às suas vidas, né? Porque já se passaram 30 anos do tombamento e muitos adultos que estão aqui com filhos, eles já nasceram aqui na Serra. Nós estamos esperando que o verão está chegando e a promessa que é agora, no verão, eles estão dizendo que o povo vai se afastar, sair daqui. Ninguém sabe, porque faz 30 anos essa conversa. A Fundação Cultural Palmares vem dialogando com os órgãos há vários anos, né? Com o INCRA, com o IPHAN, enfim, a melhor situação para essas famílias, né? Porque são pessoas humildes, que vivem da roça, que é o que sabem fazer, plantar, cultivar. E hoje a agricultura ela é muito importante para o país, né? Nós queremos viver, nós queremos plantar, nós queremos estudar. Então, é manter o Quilombo dos Palmares como uma inspiração para a luta, que sempre foi e vai continuar sendo. Mas nós precisamos também lutar para os lugares onde as pessoas estão, quilombos com mais de 10 mil famílias, com 3 mil famílias, e se inspiram nesse quilombo, no Quilombo dos Palmares, para se manterem na luta por liberdade. As iniciativas de violência, de expropriação e de fazer um processo duro de extinção ocorreram ao longo de todo o processo colonial brasileiro. Então isso marcou muito os quilombos no Brasil. E é interessante como, mesmo assim, os quilombos existem. A resistência negra, né, vai buscando outros caminhos de se manter, de manter suas tradições, suas culturas, de se repensar e se reconectar no presente. Palmares vive, a Serra da Barriga pulsa e sua força transborda os limites do Parque Memorial. A luta de Palmares inspira as quase 5 mil comunidades quilombolas espalhadas por todo o Brasil. Uma delas respira esse ar de liberdade bem de perto. É a comunidade quilombola de Muquem, que está a 20 minutos da Serra. Uma comunidade com aproximadamente 180 famílias que vive da agricultura e do artesanato e que experimenta no presente o desafio de resistir. Eu sou nascido e criado aqui na comunidade Muquem. Hoje, atualmente, né, a comunidade é conhecida como Comunidade Quilombola de Muquem. Esse título a gente recebeu no ano de 2005. Para a gente conseguir esse título foi luta, foi batalha. Essa comunidade foi gerada de um casal que se salvou do massacre da Serra. E eles, sabendo a trilha de onde eles passavam, eles se amuquenharam. Se amuquenhar significa se esconder. Por isso que a comunidade ganhou o nome de Muquem. Onde você chegar e perguntar, você vai ver Nunes da Silva. Então tudo é uma família só. A tradição continua de casar primo com primo, que já vem, essa história vem de muitos anos. O Muquem provavelmente é uma remanescência, né? Depois da destruição de Palmares, esses habitantes dos mucambos, eles se dispersam, né? Eles se dispersam. Os que foram aprisionados foram devolvidos
aos seus senhores mediante pagamento e foram, por lei, obrigados, esses senhores, a irem vendê-los fora de Alagoas, fora de Pernambuco, eles tinham que deportá-los para o Maranhão, né, e para as províncias mais distantes, de forma que, para você ter ideia do perigo que representava os palmarinos. Pouco, mas a gente ainda recebe discriminação na cidade. Porque sempre quando vê os negros do Muquem, né, antes era nome pior. Era cada palavrão, hoje não. Os negros do Muquem só querem ser eles, agora como são reconhecidos, a comunidade é reconhecida internacionalmente através do artesanato, a comunidade tem o título de quilombola. Então a gente melhorou muito na visão das pessoas, mas antes a gente sofria muito. Minha filha, isso já vem do princípio do mundo, porque a minha bisavó, a minha tataravó, a minha avó, a minha mãe já era tudo loiceiro. Com 10 anos eu peguei fazer a panelinha pequena, aí continuei depois fazendo as grandes. E a senhora já passou para alguém? A senhora tem filhas? Tenho filho, tenho 5 filhos, mas os meus filhos não se interessaram a fazer. E eu acho muito bom quando vem gente de fora, conhecer o lugar, conhecer nosso trabalho. Poxa, eu adoro. Eu sou muito conhecida também, vendo minhas peças. Toda hora chega gente em casa. Aí comecei fazendo promessa. O pessoal fazia promessa com as imagens. Aí vinha perguntar se eu fazia aquela peça, ou um coração, a mão, a cabeça, ou um pé, qualquer peça que pedisse para mim fazer a promessa, eu fazia. Entregava a pessoa, aquela pessoa me dava o agrado. Depois o pessoal do Sebrae apareceu em casa, começou me incentivando para mim melhorar mais o trabalho. Com peças que viajam o mundo todo, Dona Irineia faz parte do Patrimônio Vivo de Alagoas desde 2005, título que ajuda a artesã a complementar a sua renda. Está com mais de 10 anos que eu recebo Patrimônio Vivo. É uma bolsa pelo governo. Dá para gastar em casa mesmo. Com a família, que a minha família é grande. Quantos filhos? 10. E achei pouco, peguei outra para criar. Neto já tem bem uns 15 ou mais, não sei nem dar conta. Não tenho nada assim para dizer, eu vou juntar, vou comprar um carro, vou me embelezar do meu serviço, porque se eu for fazer isso, já tenho um filho com precisão, né? Passando necessidade, eu já tenho que tirar daquele que eu ganho para ajudar. Isso aqui foi meu velho que fez, é um cavalo. O que é mais difícil de fazer? Homem, para quem sabe mexer, nada não é difícil não. Agora para quem não sabe, né? Pega no barro, amassa para lá, amassa para cá, não sabe o que é que faça. Mas para quem sabe mexer, pega no barro, já vai direto na intenção de fazer o que quer fazer. Uma dessas acho que passa umas 2 horas. E no mesmo dia não dá acabamento não. Forma ela, deixa toda formada e no outro dia que pega para tirar o excesso do barro, que ela fica assim, toda cheia de catombinho, caroço, né? Aí tem que pegar uma faca ou um ferro, rapar ela todinha, depois eu venho atrás com a pedra, aliso ela ou mesmo um espeto, tiro aquele excesso todinho para ela ficar assim lisinha. Trabalho. Está com uns 20 anos que eu faço.
Meu marido faleceu, eu fiquei fazendo, mas ainda tem peça dele aqui para mim vender. Fico vendendo, mas eu tô com vontade de parar. Por quê? Porque eu tô sofrendo da vista, vou me operar. E só eu, meus meninos não ajudam. Não ajuda não, eu para fazer, para caçar lenha, para queimar, para fazer tudo sozinha. Eles não gostam? É, eles não ajudam não. O que eles fazem? Eles trabalham fora, cortando cana, aí não pretende me ajudar não. Há quanto tempo que o marido da senhora morreu? Está com 1 ano e 6 meses que ele faleceu. Dá vontade de chorar. A saudade, né? Então, toda hora dá saudade, que ele deixou um casinho de santo lá. E eu cuido. Do jeito que ele cuidava, eu cuido. Até o dia que Deus me levar. As mulheres aqui fazem a força, porque os maridos, infelizmente, deixam suas famílias em casa e vão para outras regiões, São Paulo, Minas, Mato Grosso, vão trabalhar na safra da cana, do algodão e muito mais. Aí com isso, eles retornam, por exemplo, passam 6 meses fora e 4 meses na comunidade. Isso é de ano por ano e a comunidade foi crescendo, foi junto assim. As mulheres do Muquem, além de comandar, são fortes, guerreiras. Como Dandara, Arcotirene. Teve também a história da enchente. Teve várias enchentes, mas nunca ao nível de aconteceu da quantidade de água que caiu na região em 2010. Aí o rio, mais de 3, quase uma semana chovendo, o rio começou a encher. Aí, a partir do momento que a gente viu que a água já estava batendo na canela, aí a maioria das pessoas foi saindo, outras não. Bateu 6 horas da noite e o pessoal, quem conseguiu passou. Quem não conseguiu, infelizmente ficaram ilhados. Aí a salvação do pessoal foi as árvores. Aí nós entramos nesse pé de jaca às 6 horas, saímos 3 horas da madrugada, sem comer e sem beber. A filha dela com uma cachorra. Ô mulher, a cachorra minha riu todinha assim aí. Ainda tinha uma galinha, um frango. Só sei que minha filha que não morreu ninguém. Olha, quando foi meia-noite, terminou a energia, ficamos tudo no escuro dentro do sítio. Aí pro derradeiro, os povos gritaram, uma cobra. Aí só se viu um rapaz chamado Luiz, papai, e a cobra desceu. Os pés de pau quando vinha fazia assim, ó, perto do pé de jaca, aí parece que era Deus que tirava. A gente ligava para a Defesa Civil, ainda mandaram um bote salvar a vida, mas só que não conseguiram passar porque a força da água era muita. A gente só veio saber de novidades só no outro dia, 4 horas da manhã, que a gente conseguiu avistar e o pessoal começou a gritar. Aí, graças a Deus, a comunidade não faleceu ninguém. Aqui ficava a casa da Dona Benedita. Quando o rio Tambaú transbordou, a cheia tomou conta de todo o quilombo do Muquem. Ela procurou abrigo na casa de amigas, que também foram atingidas pelas enchentes. De lá, passaram para a Jaqueira, onde sobreviveram uma noite toda. Hoje, Dona Benedita volta aqui para lembrar da família e da comunidade. E é onde ela se sente em paz. Aqui era a casa da minha mãe, essa casinha daí. E aqui era a casinha do meu irmão. Ficou inteira, olha. Aqui era a casinha da minha filha. E aqui era a minha filha. A casinha aqui. E a água deixou ela assim, viu? Não deixou nada não. Assim mesmo, só o chãozinho, olha. Depois da enchente, a comunidade foi transferida para outro terreno, mais distante do rio. As casas têm melhor infraestrutura, saneamento, mas os moradores perderam espaço para o plantio. Atualmente, eu estou junto com as meninas à frente da associação, onde que a gente conseguiu eletricidade para a comunidade, água potável. Hoje, infelizmente, não temos algo que ajude, no caso, a dar a profissionalização aos nossos jovens.
Eu cheguei ainda a trabalhar assim no corte da cana e tudo mais, mas é trabalhando no corte da cana também que me ajudou. Hoje eu sou formado técnico em enfermagem, mas eu vejo assim, meus primos, meus irmãos, que ainda não tiveram essa oportunidade. A gente quer que isso aqui se transforme num lugar vivo para que a gente reconceitue Palmares, né, como um Palmares vivo. Palmares continua, Palmares está vivo. Palmares está vivo em quem? Palmares está vivo nos fazedores, nos xangozeiros de Alagoas, que continua, apesar da violência, resistindo e mantendo as tradições afro-brasileiras aqui atuantes. Está vivo nos capoeiras, está vivo nos quilombolas, nas 69 comunidades quilombolas desse estado, que resistem bravamente em situações de miséria extrema. E não adianta a gente ter um patrimônio cultural do Mercosul e da nação que celebra o que acabou-se, se ele não traz desdobramentos em termos de melhoria de qualidade de vida para o negro hoje. Mãe Neide preparou aqui pra gente um prato muito especial, inspirado numa receita da avó dela, que se chama Três Raças, e ela vai nos explicar as origens desse prato. E aí, vamos ver como é que ficou o prato. Está pronto para servir. Estamos aqui hoje para colaborar, para incentivar, para pedir, para rogar das políticas públicas do nosso Brasil, que chegue até aqui, a esse solo sagrado, onde morou Zumbi dos Palmares por quase 300 anos, e vamos em luta por dias melhores. Memorial do Presente, a história de luta do Quilombo dos Palmares prossegue, em forma de reza, dança, música e culinária. O ar de liberdade da Serra da Barriga atrai os movimentos que preservam as tradições negras e fortalecem a identidade afro-brasileira. A serra é o sustentáculo principal da religiosidade, mas aqui abraçou-se toda a religiosidade. Os bantos, os sudaneses, os jejes, o euê, o efon. Então tem que mostrar para os nossos de hoje essa ideologia de união, essa ideologia de igualdade, essa ideologia de resistência, para poder a partir daí fortalecer e dar ênfase a toda uma estrutura que virá depois da gente. Ancestralidade também está presente na gastronomia afro. Há 5 anos, a Yalorixá, Mãe Neide Oyado Oxum, montou um restaurante de comida com inspiração negra e sertaneja, um dos espaços mais procurados pelos turistas. Mãe Neide explica que não existia fome no Quilombo dos Palmares, já que tudo era aproveitado e os quilombolas se alimentavam das plantas encontradas na serra, tradição que ela mantém. Todos os ingredientes de seus pratos são da região. Agora nós vamos conhecer uma das especialidades da casa. Mãe Neide preparou aqui pra gente um prato muito especial, inspirado numa receita da avó dela, um prato que se chama Três Raças, feito com carnes variadas, e ela vai nos explicar agora as origens desse prato. Na realidade, o nome Três Raças foi batizado por mim, porque assim, era um prato que minha avó era cozinheira do Quilombo na época, e ela fazia esse prato e explicava que a gente tinha que comer esse prato, que era um prato que fortalecia, que prevenia contra as doenças, e eu, criança, não entendia direito isso. E ela falava que, e hoje eu percebo que é um prato que é muito calórico, tem muitas proteínas e muito ferro, né? Que é um prato que leva o fígado bovino, a costelinha suína e a carne bovina também. E é preparado com muitas ervas verdes. E eles tinham cuidado, no Quilombo existia esse cuidado, esse carinho na preparação, porque geralmente usava muito trabalho pesado na roça, era muito esforço.
e eles preparavam com as ervas que protegiam das doenças. Por exemplo, a salsa, o coentro, o alecrim, o hortelã, a alfavaca, hortela grande, manjericão, pimenta de cheiro. Esses temperos verdes previnem contra as doenças falciformes. E eram os temperos que eram usados na época. E aí, vamos ver como é que ficou. Já está prontinho para servir. E aí, minha filha, vamos provar? Opa, para já. Experimentar essa delícia preparada pela mãe Neide, nesse lugar lindo, maravilhoso, no pé da Serra da Barriga. E aí dá para sentir o gostinho das ervas, da carne, tudo levinho. Que esse alimento faça bem para o seu espírito, para a sua vida, para a sua matéria e fortaleça todos os seus caminhos. Não? Ah, mas vocês não quiserem. Para enfrentar a estrada de Porto de Pedra até aqui, enfrentar essa paulada aí na subida, né? Caminharam bastante, mas tudo isso não é em vão não, viu? Vocês estão fazendo história. Um dos maiores símbolos da cultura afro, a capoeira resgata a memória palmarina, além de ter uma importância social junto aos jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Este grupo é de Lages, município de Porto de Pedras, que fica a cerca de 130 quilômetros de União dos Palmares. Na serra se apresentam no Batucagé, o palco de manifestações artísticas e culturais do Quilombo. Estar aqui nesse solo sagrado, para mim, é uma fonte de energia, é renovar minhas energias, né? É isso que eu venho passando para os alunos do projeto. Um povo que lutou pelos ideais que hoje também a gente luta, né? O preconceito, a discriminação, o racismo. Essa experiência foi boa, porque teve coisas aqui que eu não sabia. Eu achei que quando eu chegasse aqui, eu ia encontrar alguns quilombolas morando aqui. Que eu queria ter algumas experiências, saber como era antigamente, o que eles faziam, como eles reagiram às guerras que aconteceram e muito mais sobre eles. Capoeira significa muita coisa, porque muitas pessoas lá onde eu moro mesmo, tem muitas pessoas assim que vivem muito na rua. Depois que o Lucas trouxe a capoeira lá para Laje, as pessoas que viviam na rua começaram mais a enxergar o mundo de outra forma, não ver o mundo só de violência, de drogas, essas coisas assim. Mas tem pessoas mesmo que, por causa da capoeira, abandonaram esse vício da droga, de tudo mais, da prostituição. A ocupação da serra pelos grupos culturais, movimento negro, estudantes e turistas do Brasil e do mundo é um dos principais desafios para a manutenção dos ideais que foram cultivados. Mas chegar aqui nem sempre é fácil. Na verdade, estamos almejando que esse acesso à Serra da Barriga seja concretizado. Por quê? Porque a serra ela tem a fase do verão, onde tem a terra seca, né? Então as pessoas podem subir sem muita dificuldade, mas no inverno, durante de junho a setembro, ainda está chovendo aqui e tem determinados momentos que não dá para subir, a não ser com carro traçado, né? Então não dá para deixar um equipamento como esse aqui, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, com essa dificuldade de acesso. Quando você impede o acesso a um espaço, você também impede o acesso ao conhecimento.
Esse conhecimento de pretos não interessa para o mundo que mora lá embaixo. Esse conhecimento de preto está cercado ainda pela invisibilidade, né? A Serra da Barriga, ela só existe no 20 de novembro. Né? É quando acorda um zumbi, ele acorda muito irritado, né, para bater tambor, e no outro dia o zumbi volta a dormir. Sabe, essa serra conta a história de mundos, não é história de Alagoas, não é história só de pretos, é a história de mundos. E esses mundos são enterrados num universo de grande indiferença. Né? Nós precisamos de políticas públicas eficazes e efetivas. Hoje a gente tem aproximadamente 20 mil visitantes durante o ano. Às vezes chega mais. Isso é o que a gente consegue, às vezes, registrar. Só no dia 20, entre 8 a 10 mil pessoas, o dia. Então, a gente espera, sim, que com a melhoria da estrada, né, o fluxo de visitante, de turista na nossa cidade, chegue a 60 mil ao ano, 100 mil pessoas ao ano. Com relação à construção do acesso à Serra da Barriga, o governador, essa semana, vai fazer a licitação desse acesso à serra, inclusive em parceria com o município, já que o projeto é nosso, um projeto de cerca de 10 milhões de reais, que vai asfaltar até o pé da serra e vai calçar do pé da serra até o platô. Dessa forma, vai possibilitar o trânsito ao platô da Serra da Barriga de inverno a verão. Então a gente vê assim com muita alegria a possibilidade de que a gente realmente tenha o turismo aqui relacionado à vida, à história do herói Zumbi dos Palmares durante todo o ano. Para a candidatura como Patrimônio Cultural do Mercosul, a Fundação Palmares apresentou um plano de gestão para a Serra da Barriga. Nós temos grandes projetos para a Serra da Barriga, inclusive torná-la sustentável. A gente precisa cada vez mais fazer esse planejamento de desenvolvimento turístico da Serra da Barriga, né? Que é o que nós estamos chamando, por enquanto, de turismo étnico, mas a gente tem que oferecer conteúdo à Serra da Barriga. E o que é oferecer esse conteúdo? É contar a história da Serra, com guias turísticos contando a história, com mães e pais de santo contando a história das religiões de matriz africana, contando a história de quem eram aqueles negros escravizados que povoaram o Quilombo de Palmares. E a gente precisa cada vez mais incentivar os nossos jovens a pesquisar. Aquilo, o que aconteceu na Serra da Barriga é um marco de história, de resistência, de estratégias de guerra. A gente espera, né, que a mídia dê mais atenção, né, mais visibilidade realmente à Serra da Barriga, mas principalmente a gente espera que as autoridades governamentais, né, do Estado e federal, do município também, de União dos Palmares, enxergue de uma vez por todas a importância dessa serra, né? A partir do momento que a serra recebe um título desse, né? E que dê a atenção necessária para esse equipamento, né, que a gente tem aqui de turismo étnico, que não é valorizado ainda o suficiente. Temos problemas sérios de estrutura para que realmente funcione e seja um atrativo, né, em nível internacional. A história deve ser contada para o mundo, mas também para quem vive ali, aos pés da serra. Existe aí uma situação de que as pessoas que fundaram a União dos Palmares, já que a cidade é de 1831, elas são aquelas pessoas que sucederam os que mataram o Zumbi em 1695. Então, na verdade, a gente convive, logicamente, de uma forma assim, hoje muito no subconsciente dessas pessoas, com os sucessores dos que assassinaram os Zumbis dos Palmares, juntamente com todos os negros e índios daquela época. Então é preciso um trabalho muito mais forte de conscientização, porque isso até sem querer existe de uma certa forma uma resistência com relação à valorização ou ao pertencimento da serra, da história do Zumbi com o povo da nossa cidade.
Este grupo de teatro trabalha para que a população de União dos Palmares se sinta parte da história da Serra da Barriga. Nasci nesse berço, na terra da liberdade, na terra de Zumbi dos Palmares, na terra de Dandara, com muito orgulho. E desde que comecei a estudar, a me interessar pela cultura da cidade, a desenvolver cultura e trabalhar com cultura da cidade, eu acredito que eu venho construindo algo. É necessário levar esse empoderamento negro e essa construção como cidadão, como artista, como palmarino principalmente. É um processo muito árduo para isso acontecer. Não é fácil viver em uma sociedade onde o branquismo está impregnado na mídia, né? E daí a gente vem em contato com isso. E esse embranquecimento faz que chegue até o jovem negro a não se identificar. E a gente que faz cultura tem como contrapartida desmistificar isso e empoderar e mostrar que ser negro é ser empoderado e ser algo de bom. Com esta mensagem, jovens se apresentaram na cerimônia de entrega do título de Patrimônio Cultural do Mercosul à Serra da Barriga. Eu venho aqui beber da sabedoria dos ancestrais e volto animado com isso. Como diz Ali Salomão, não é? A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A luta é de todo cidadão e cidadã consciente. A gente não pode permitir o racismo exacerbado que revigorou hoje, que ganhou força hoje no Brasil. A gente tem que combater em todas as instâncias, seja dentro de casa, seja na escola, seja nas estruturas de poder. Quando você redescobre que houve um lugar em que havia uma total autonomia e que as pessoas resistiram 100 anos, aí você começa a ver o valor que tem a sua história, a grandeza que é a sua história. E você se sente, sabe, com dignidade. É um patrimônio vivo que a gente tem. Tá na serra é tá livre, né? É ter o contato direto com a natureza, né? E aqui representa toda a liberdade de um povo. É um povo que até hoje ainda é sofrido, ainda é escravizado do sistema. E para mim, eu me encontro. Na verdade, eu me encontro.